Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês esse casaco barra kimono estilo casulo. E a modelagem é bem fácil. Eu trabalhei a maior parte da construção do tricô plano usando a técnica intársia para as trocas de cores. Só os braços que eu fiz no circular para garantir aquele acabamento perfeito e totalmente sem costura. E esse casaco, além de se destacar pela explosão de cores, também é sustentável. Eu decidi usar todas as sobrinhas de fios que eu tinha guardada. Se você também tem aquelas sobrinhas de fios esperando um destino, pegue suas agulhas e linhas e vem comigo acompanhar o passo a passo desse projeto. Para fazer esse projeto, eu vou utilizar restinhos de fio. Eu estou usando restos mesmo, com uma agulha de tricô numeração 7, um cabo de 80 centímetros. Esse trabalho, a maior parte dele vai ser no tricô plano. O braço eu vou fazer no circular, mas pode ser feito no tricô plano com uma costura. Vou utilizar fita métrica, 3 marcadores de ponto, tesoura e marcador de carreira. E restos de fios. Eu tenho 13 cores e tenho vários fios misturados. Eu só cuidei para que ele fosse com uma espessura parecida. Como são restos de fios, eu não tenho mais as cores, então eu não sei se eu vou conseguir deixar isso na primeira tela, como eu sempre faço. Antes de iniciar esse projeto, eu vou passar o esquema da construção para vocês. Ele se resume em um retângulo, não vou usar pontos difíceis, eu vou usar a barra 2x2 e vou usar o ponto pipoca. Mas eu vou fazer trocas de cores durante a construção. Então, ele se torna um pouquinho complexo no início, porque eu preciso fazer cálculos para que essas trocas de cores, elas fiquem num padrão. Então, a base desse projeto é um retângulo e eu vou fazer as trocas de cores usando a técnica intársia. Isso pode tornar o projeto um pouquinho complexo. Porém, a técnica intársia, ela vai ser usada no tricô plano. Vou iniciar com ponto barra dupla, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, por 10 centímetros, e depois eu inicio o ponto pipoca. O ponto pipoca vai ser feito por toda a extensão desse retângulo. E eu encerro com mais 10 centímetros do ponto barra 2x2. Nesse retângulo eu vou fazer o ponto pipoca com trocas de cores. Então, eu vou passar para vocês o esquema da peça, vou mostrar para vocês como eu fiz os cálculos para criar a minha peça para o meu tamanho, e também vou passar sugestão de medidas para os demais tamanhos, e conforme a minha amostra de pontos, eu já deixo esses cálculos prontos para que você consiga reproduzir nos demais tamanhos usando o mesmo esquema de troca de cor, ok? Eu fiz o esquema aqui no papel, eu espero que vocês entendam, porque isso vai facilitar. Como eu comentei, o projeto ele tem como base um retângulo. Para o meu tamanho, esse retângulo ele vai ter 90 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. A largura, ela vai variar de tamanho para tamanho. Para o tamanho PP, eu sugiro que você faça um retângulo com 80 centímetros de largura. Para o tamanho P e para o M, 90 centímetros. Para o tamanho G e GG, 1 metro. E para o tamanho extra GG, 1,10 m. Já a altura pode ser em torno de 70 centímetros para qualquer tamanho. Se você quiser mais compridinho, você vai fazer mais carreiras e vai deixar ele maior. Só tem que tomar um cuidado para ele ser um retângulo. A altura também é mais fácil porque você pode controlar conforme a construção do teu projeto. Depois, se você quiser mais comprido que os 70 centímetros, você vai fazer mais carreiras. O importante é iniciar com a quantidade de pontos que dê aproximadamente nessas medidas que eu passei. O primeiro cálculo que você vai fazer é um cálculo para descobrir quantos pontos você vai colocar na tua agulha para que você consiga essa quantidade de centímetros. Só que esse cálculo ele tem que ser múltiplo de 4 mais 2,
Porque o ponto pipoca, ele é múltiplo de 4 e ele tem 2 pontinhos de borda, um no começo e um no final do trabalho. Então, tem que cuidar para associar a quantidade de pontos a centímetros e também transformar em pontos múltiplos de 4. E junto com tudo isso, eu vou fazer o esquema de cores. Então, para o meu tamanho, eu preciso de 90 centímetros. Para eu atingir esses 90 centímetros, eu preciso de 154 pontos. 152 pontos são múltiplos de 4, mais 2 para as bordas, 154 pontos. Esses 154 pontos, eu tenho que dividir por 3 e tenho que dividir por 2. Vai ser uma fileira de cor dividida em 3 partes, depois a próxima em 2 partes. Nessas 3 partes, eu tenho que ter números múltiplos de 4, porque aqui vai ser o ponto pipoca, então cada partezinha, para dar certo, tem que ser múltipla de 4. E a mesma coisa quando eu dividir por 2. Com base no material que eu usei, a agulha que eu usei, a minha amostra de pontos deu 17 pontos em 10 centímetros e 18 carreiras em 10 centímetros. Para que vocês consigam ter liberdade de usar qualquer material, vou fazer junto com vocês esses cálculos, mas em seguida eu vou passar por tamanho, tanto a sugestão de centímetros, quanto a sugestão de pontos e também essa divisão pronta. Se a amostra de vocês for conforme a minha amostra de pontos, 17 pontos em 10 centímetros, vocês podem usar essa referência para criar o projeto de vocês. Então, o primeiro cálculo que eu fiz foi o cálculo para descobrir quantos pontos colocar na agulha. Então, se para 10 centímetros eu tenho 17 pontos, eu preciso descobrir quantos pontos para 90 centímetros. E aqui eu fiz uma regra de 3 simples. 17 vezes 90 dividido por 10. Já tem um vídeo aqui no canal explicando como eu faço, tá? Então, deu 153 pontos. Aí, eu dividi esses 153 pontos por 4, porque eu preciso de número múltiplo de 4. Deu 38,25, quebrado. Então, eu peguei os 38 vezes 4 e o número inteiro que deu foi 152. Então, eu usei esse número inteiro, 152. O meu cálculo deu 153, um ponto a mais, eu usei 152. Porém, eu acrescentei 2 pontos, que são os pontinhos de borda. Aí, eu fiquei com 154 pontos. O próximo passo foi dividir esses 152 pontos por 2 para ver se eu conseguia nas 2 partes número múltiplo de 4. Eu tirei os 2 pontos de borda porque esse não conta. Eu não vou utilizar para fazer o ponto fantasia. Então, 152 dividido por 2 deu 76. 76 dividido por 4, 19. Fechou o múltiplo de 4. Na parte que eu vou usar 2 cores, fechou bem certinho. Próximo passo foi dividir esses 152 pontos em 3 partes. Que eu vou ter uma camada dividida em 2 trocas de cores e uma camada dividida em 3 trocas de cores. 152 dividido por 3. Deu número quebrado, não trabalho com número quebrado. Então, eu vou pegar o 50, que é um número inteiro, e vou dividir por 4, porque cada partezinha dessas 3 partes, ela precisa ser múltipla de 4. Deu 12,5, deu quebrado também. Vou pegar o número inteiro, que é o 12. 12 vezes 4 dá 48. 48 é o número mais próximo inteiro para eu conseguir fazer essa divisão. Aí ficaria uma parte de 48, mais outra parte de 48, mais outra parte de 48. 144. Porém, eu preciso dividir 152 pontos. Menos 152, me sobram 8 pontos. Esses 8 pontos, eu vou encaixar em alguma dessas partes. Vou colocar 8 pontos a mais no meio. Então, 48 mais 8, 56. Dividido por 4, 14. Então, eu vou ficar com 14 repetições do ponto fantasia, do ponto pipoca, no meio. Vamos ver se fecha? 48 mais 56 mais 48. 152 mais 2 pontos de borda. Eu sei que é um pouquinho chato de entender esse cálculo, por isso que eu já fiz para todos os tamanhos. Mas eu vou fazer mais um exemplo aqui para vocês. Para o tamanho PP. Vamos usar como referência 80 centímetros. Então, 17 pontos vezes 80 dividido por 10. Preciso de 136 pontos, mais 2 de borda. Então, vou ficar com 138 pontos na agulha. Aí, eu tenho esses 136 pontos para trabalhar o ponto fantasia, o ponto pipoca, e dividir nas cores que eu quero. Primeira divisão, 3 cores. Segunda divisão, 2 cores. Vou dividir
em duas cores. Então, são 136 dividido por 2. Ficaria 68 e 68. Vamos ver se ele é múltiplo de 4? Dividido por 4. Múltiplo de 4. A divisão de duas cores, fechou. Agora, vamos ver a divisão de 3 cores. 136 dividido por 3 dá quebrado. Vou usar um número inteiro, múltiplo de 4. Então, 45, eu sei que não é múltiplo de 4. Dividido por 4, não dá. Então, vou pegar 11 vezes 4, que dá 44, e eu vou usar esses 44 como referência para minha divisão. 44 mais 44 mais 44, que são as 3 partes. 132 pontos. Só que eu tenho 136 pontos para dividir. Então, a parte do meio, a divisão do meio, ela vai ficar com pontinhos a mais. 44 pontos mais 44 pontos e 48 pontos no meio. Fecha 136 pontos. Essa foi a lógica que eu usei para fazer os cálculos. Esses cálculos você vai utilizar se você fizer com divisão de cores, como eu fiz, que são camadas de cores. Primeira camada dividida em 3, segunda camada dividida em 2. Depois a próxima camada em 3, depois a próxima camada em 2, assim até conseguir a altura da peça. Se você estiver usando um material similar e a tua amostra de pontos ela for igual à que eu estou usando, você consegue fazer com a referência que eu vou passar. Porque agora eu vou passar por tamanho, tanto a quantidade de pontos referente aos centímetros e ao tamanho. Também já passo essa divisão para facilitar para vocês. Para o tamanho PP, 80 centímetros, 138 pontos. Você vai iniciar o projeto com 138 pontos na agulha, 136 do ponto fantasia, mais 2 de borda. A primeira divisão vai ser 44 pontos, no meio 48 pontos e no final 44 pontos. Lembrando que tem um de borda no começo e um de borda no final. O 44 do começo vai virar 45 e 44 no final vai virar 45. Caso desse ponto de borda. E a divisão de duas partes vai ser de 68 pontos e 68 pontos. Para o tamanho P e M, são 90 centímetros. A quantidade de pontos para iniciar o trabalho é 154 pontos, sendo que 2 pontinhos vão ser de borda. A divisão em 3 partes vai ser 48 pontos, no meio vai ser 56 pontos e no final 48 pontos. A divisão em 2 partes vai ser 76 pontos e 76 pontos. Para o tamanho G e GG, a quantidade em centímetros é 100 centímetros, os pontos iniciais são 170 pontos, já somando os pontos de borda, e a divisão na parte de 3 cores é 56 pontos, 56 pontos e 56 pontos. E na divisão de 2 cores é 84 pontos e 84 pontos. E para o tamanho GG, 110 centímetros, dá o total de 194 pontos. A divisão em 3 partes fica 60 pontos, no meio 72 pontos e no final 60 pontos. A divisão em 2 cores fica 96 pontos e 96 pontos. Então, aqui é uma referência para que vocês não precisem fazer os cálculos que eu fiz, caso a amostra de pontos de vocês ela seja igual à minha. Minha amostra de pontos deu 17 pontos em 10 centímetros. E agora eu vou passar o esquema de carreiras. Esse ponto, ele é composto por 4 carreiras. Uma carreira em tricô, que vai ser no lado direito do trabalho. Uma carreira fazendo ponto pipoca, que vai ser no lado avesso do trabalho. A gente faz o ponto no lado avesso, mas as bolinhas, a pipoquinha, ela salta no lado direito. Primeira carreira do ponto pipoca, que vai ser no lado avesso, eu vou iniciar com ponto de borda, depois eu faço um ponto. Nesse ponto eu começo com laçada, criando mais 3 pontos, e no próximo ponto eu faço 3 pontos juntos. Depois laçada com 3 pontos juntos. Eu vou fazer isso com vocês, só quero passar a sequência para que vocês consigam fazer um esqueminha. Na próxima carreira, vai ser no lado direito do trabalho, vai ser toda ela em tricô. Depois a gente vai virar o trabalho, fazer no lado avesso, mais uma vez, que é a 4ª carreira. E essa 4ª carreira, a gente vai fazer a pipoca, a gente inverte. Na carreira 2, a gente vai começar com laçada, e na carreira 4, a gente vai começar com 3 pontos juntos, para a pipoca não se encontrar. Então, o ponto, ele é composto por 4 carreiras. Porém, a gente vai fazer 12 carreiras, 12 repetições, para formar essa troca de cores. Então, aqui eu fiz um esqueminha, que vocês podem usar como base esse esquema para facilitar. Eu uso um marcador para não me perder nas carreiras. Então, a carreira 1, eu vou iniciar ela no lado direito. Depois que eu fizer as 18 carreiras da barra, eu inicio a carreira 1 no lado direito. E essa carreira 1, ela vai ser no preto. Então, eu vou colocar preto aqui. E vai ser toda em tricô. A carreira 2, eu vou fazer em pipoca. Já vou colocar cor.
já vou trocar de cor. Então, eu vou fazer a carreira 2, ponto pipoca, lado avesso, trocando de cor. Aí, depois, na carreira 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, 10 e 11, eu vou seguir a sequência do ponto fazendo com a mesma cor. Se eu estou usando o verde, eu vou usar o verde até a carreira 11, da 2 até a 11. Na carreira 12, eu vou fazer o pipoca com o preto. E volto para a carreira 1. Na carreira 1, preto no tricô, e aí eu troco de cor. Então, esse vai ser o esquema. E eu vou contar essas carreiras no meu marcador para não me perder. E eu sempre vou fazer essas trocas de cores no lado avesso do trabalho, nas carreiras de ponto pipoca. Então, eu tô passando esse esquema, como eu fiz aqui para facilitar. Aí eu sei que a carreira 1, ela é em tricô preto. Sei que a carreira 2, ela no pipoca, começa com laçada, colorido. Então, a carreira 3, tricô, colorido, cor. Carreira 4, ponto pipoca, começa com 3 juntos, colorido. Carreira 5, ponto tricô, colorido. E assim por diante. Aí, quando eu chegar na carreira 12, eu sei que a ponto pipoca começa com 3 pontos juntos e vai sendo preto. Então, esse esquema, ele vai facilitar muito. Como eu falei para vocês, é muito fácil, é um retângulo, só que ele fica um pouquinho complexo devido a essas trocas de cores. E aí, a gente usa marcador, contador de carreiras para facilitar, porque tem que ter muita atenção. E agora, eu vou começar colocando a quantidade de pontos pertinente ao meu tamanho e vou fazer algumas carreiras na barra 2x2. Eu vou pedir a compreensão de vocês. Eu nunca faço trabalhos em preto aqui no canal. É o primeiro trabalho que eu vou fazer usando a cor preta. Eu sei que essa cor é uma tragédia para vídeo. Vocês não vão conseguir enxergar. Já trabalhei com outras cores que são escuras e vocês me sinalizaram que fica muito ruim de ver. Mas é um ponto básico. É a barra 2x2. É 2 pontinhos em meia e 2 pontos em tricô. No ponto pipoca, eu já vou trocar cor. Aí já vai facilitar a visualização. Então, peço compreensão para quem está iniciando nessa técnica do tricô. Tem outros vídeos aqui no canal que mostram esse ponto barra 2x2 com materiais de cor mais clara, que vai facilitar para quem está iniciando no tricô. Então, agora eu vou iniciar, colocar pontos na minha agulha, referente ao meu tamanho, no meu caso são 154 pontos, e vou fazer 18 carreiras na barra 2x2. Então, eu coloquei os 154 pontos na minha agulha. Estou trabalhando com agulha circular pela mobilidade, mas esse projeto pode ser feito com agulha reta sem problema nenhum. E eu coloquei 2 marcadores, mas só para facilitar a contagem de pontos. Nessa primeira etapa, que é a barra, não precisa de marcadores, eu não vou marcar minha peça ainda. Quando eu for marcar a peça, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou fazer algumas carreiras na barra 2x2. E eu reforço, eu sei que é uma cor escura, preto é bem difícil de visualizar, mas aqui é só ponto básico. E a intenção do canal é eu externar as minhas ideias, as minhas receitas, compartilhar isso com vocês, essa experiência que eu tenho de criação. Então, nem sempre eu vou usar um fio com uma cor ou uma textura que fique fácil de ensinar o tricô passo a passo, ensinar o tricô do zero. Não é a intenção do canal eu ensinar pontos básicos, ensinar o tricô do zero. Se vocês quiserem, eu até posso fazer vídeos assim, mas aqui é mais sobre compartilhar a minha experiência com ponto, com fio, com modelagem, com criação, as minhas ideias que eu estou compartilhando com vocês. Então, eu espero que vocês compreendam. Por eu usar fio preto, eu evito ao máximo, é a primeira vez que eu estou usando fio preto aqui no canal. Então, aqui eu vou iniciar com 2 pontinhos em meia e 2 pontos em tricô. Ponto bem básico, pessoal. 2 pontos em meia. E 2 pontos em tricô, até o final. Esse marcador eu não vou utilizar por agora, eu só coloquei mesmo para facilitar a contagem dos pontos. Essa primeira etapa não precisa de marcador.
E eu vou fazer dessa forma até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, eu vou virar meu trabalho e vou repetir o processo. E vou fazer como se apresenta os pontos. Onde é meia, eu faço meia. Onde é tricô, eu faço tricô. E eu vou utilizar o contador de carreiras, porque depois, quando finalizar todo o meu projeto, eu vou concluir com barra também. Precisa ter a mesma quantidade de carreiras do início. Então, eu vou fazer o meu aqui. E quando eu passar para a próxima etapa, que vai ser do ponto pipoca, do ponto fantasia, com as trocas de cores, aí eu volto pra gente fazer junto. E se você tiver dúvida na barra 2x2, tem vários projetos com cor bem clarinha, inclusive um cardigan que eu faço com uma cor cinza, um gelo, que ali dá para identificar bem direitinho. Eu vou deixar o link desse vídeo se você tiver dúvida na barra 2x2, ok? Então, vou fazer até completar os meus 10 centímetros e eu retorno para a próxima etapa junto com vocês. Fiz 18 carreiras na barra 2x2 e a primeira carreira da sequência do ponto. E a primeira carreira foi toda em tricô e a única coisa que eu fiz de diferente nessa carreira foi colocar os marcadores para facilitar nas trocas de cor. E essa carreira determinou o meu lado avesso e o direito. O direito vai ser sempre a carreira que eu vou fazer inteira em tricô e o avesso vai ser a carreira que eu vou fazer o ponto pipoca. Eu faço no avesso para ele ficar destacado no lado direito. Essa marcação que eu fiz, eu deixei por tamanho no início do vídeo. Aqui eu vou reforçar para o tamanho P e M e para os demais tamanhos, se a tua amostra de pontos conferir com a minha e você estiver usando a minha sugestão de pontos, você pode usar a mesma divisão para fazer as marcações. Aqui eu vou usar o meu tamanho como exemplo. Para o tamanho P eu tenho 154 pontos na agulha e eu fiz duas marcações. A marcação para 3 cores, que vai ser a primeira sequência. Até esse marcador é uma cor. Aqui no meio, entre os marcadores verdes, é outra cor. E aqui, outra cor. Usei marcadores de 2 cores para não confundir. E o laranjado determina a metade do trabalho, quando eu fizer a sequência com 2 cores. Então, aqui no lado vai ser uma cor, depois do laranjado vai ser outra cor. Para o meu tamanho, são 154 pontos. Então, eu fiz um ponto, que é o de borda, que eu nem contei. A partir desse ponto de borda, eu teci 48 pontos em tricô e coloquei o marcador verde. Aí eu teci 56 pontos e coloquei o marcador verde e teci mais 48 pontos. E na metade do trabalho eu coloquei o marcador, ficou 76 pontos e 76 pontos. Claro que tem um pontinho de borda que eu não contei, eu marquei 152 pontos, mas são 154 devido a esses pontinhos de borda. Também deixei a foto do esquema das cores que eu usei, ok? E agora eu vou para a segunda carreira da sequência do ponto. São 4 carreiras, mas eu vou repetir essas 4 carreiras, então eu fiquei com esse esqueminha aqui. Você pode fazer uma colinha parecida, vai facilitar. Então, eu fiz a carreira número 1, que foi toda em tricô, marcando os pontos no lado direito do trabalho. Então, eu coloquei um desenho, tricô, e a cor que eu utilizei, que foi o preto. Agora, eu vou para a segunda carreira. A segunda carreira, ela é no lado avesso. E eu vou fazer o pipoca, começando com laçada. E já vou fazer nas cores que eu vou utilizar. Nessa primeira sequência colorida, eu vou utilizar o azul, o roxo e o azul. Assim as cores. Até a primeira marcação aqui, eu vou utilizar esse azul. Eu vou cortar o meu fio preto e vou deixar um tantinho assim para fazer o acabamento. Se você preferir fazer aqueles nozinhos invisíveis, tanto faz. Aqui fica como você preferir fazer. Eu vou cortar, fazer o primeiro ponto, depois eu dou um nozinho. E logo eu já escondo esses fiozinhos para não ficar aquele acúmulo de fio para esconder no final do trabalho. Isso me estressa muito, eu prefiro o trabalho limpo. Esse primeiro ponto é a borda, um pontinho em meia. Vai ficar bem soltinho, mas eu já vou dar um nó aqui. Pronto. E agora, eu vou começar a sequência do ponto fantasia. Pode ser que nessa primeira carreira ainda fique ruim a visualização,
porque o preto está como base. Mas eu vou fazer mais uma vez com vocês, não se preocupem se a visualização não tiver muito ok agora. Ponto pipoca, eu sempre crio e diminuo pontos. Nessa primeira carreira, eu vou criar 3 pontos e em seguida já vou diminuir 3 pontos. Então, vai ser assim a carreira inteira. E se eu começo criando pontos, eu tenho que encerrar diminuindo pontos para ficar com o mesmo número de pontos na minha carreira. Então, tem que cuidar isso aí. E uma dica que eu dou para trabalhar o ponto pipoca, para ele ficar bonito, é trabalhar bem leve, não apertar o ponto, deixar ele bem soltinho para a pipoquinha saltar bem bonita no lado direito do trabalho, e ele é um ponto vazadinho, ele não vai ficar fechado, ele é mais vazado. Nessa carreira eu vou começar fazendo 3 laçadas num ponto e no próximo ponto eu vou fazer as diminuições. Eu vou entrar no ponto, como se fosse fazer ele em meia, e eu vou puxar uma laçada. No mesmo ponto, eu vou fazer um ponto tricô e faço outro ponto em meia. Só que eu não faço tricô, eu acho um pouco difícil. Então, eu faço uma laçada e entro novamente no ponto e faço um ponto meia. Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha, 3 pontos no mesmo. No próximo ponto, eu vou precisar diminuir. De 3 pontos, eu vou fazer 1. Então, eu vou entrar pela frente do trabalho, fazendo ele no tricô e pego os 3 pontos juntos. Fiz 3 pontinhos juntos. No próximo ponto, eu vou fazer novamente como se fosse aumento. Então, eu entro no ponto, fazendo ele em meia, não concluo. Pego uma laçada e entro novamente no mesmo espacinho, puxo outra laçada, aí sim eu concluo o ponto. Fico com 3 alcinhas na minha agulha. Próximo ponto, eu preciso diminuir. Então, vou fazer 3 pontinhos juntos. Próximo ponto, vou aumentar. Entro no ponto, puxo uma laçada, deixo ela na agulha, pego uma laçada, entro novamente e puxo outra laçada. Próximo, vou diminuir. Tem outras maneiras de fazer o ponto pipoca. Pro jeito que eu faço o tricô, fazer o ponto pipoca dessa forma se torna mais fácil. Você pode fazer pegando um ponto meia, fazendo ponto tricô, pegando outro ponto meia, dá certo também. Eu acho mais difícil. Com a laçada funciona super bem comigo. Se você já faz o pipoca de outra forma, siga fazendo do jeito que é mais confortável para você. E aproveitando o gancho para uma observação. Muita gente faz tricô diferente do jeito que eu faço. O jeito que eu faço é estilo vovó. Eu aprendi inclusive com a minha avó. Eu pego o ponto meia no tricô plano sempre na alcinha de trás. A maioria não faz desse jeito. Não tem um certo ou errado para fazer o tricô. Se o resultado final der certo, beleza. E pro ponto pipoca a mesma coisa. Então, se você faz de um jeito diferente do meu, siga fazendo. Dando certo no final é o que importa, tá? Continuando, próximo pontinho eu faço com laçada, criando pontos. E o próximo eu diminuo, faço 3 juntos. Eu vou fazer dessa forma, usando essa cor, até o primeiro marcador. Fecha 48 pontos mais um. Chegando nos últimos pontinhos, antes do marcador, 3 pontos juntos. Nessa primeira sequência de cores,
eu vou trabalhar com 3 cores. Então, esse marcador que eu coloquei bem na metade do trabalho, eu vou ignorar. E ele só vai servir quando eu passar para a próxima sequência, onde eu vou usar só 2 cores. Por enquanto, eu vou usar como referência os 2 marcadores em verde. Então, eu fiz até agora no azul, vou trabalhar com o roxo, roxinho. Quando chegar nesse outro marcador, eu troco para o outro tom de azul, tá? Agora, eu já vou acrescentar outra cor. Paro de trabalhar com o fio azul e vou trabalhar com o fio roxo. Mas eu não vou desconectar o fio azul, porque eu vou trabalhar por mais algumas carreiras com esse fio. Então, eu vou deixar ele ali, ele vai me acompanhar. Só vou deixar ele em espera para a próxima carreira eu retomar com ele. Então, eu vou deixar ele aqui na frente do trabalho e já vou pegar o meu fio roxo e vou começar a trabalhar na sequência. Se eu terminei com 3 pontos juntos, o próximo eu preciso criar com laçada. Vai ficar soltinho agora, é normal. Depois eu dou um nozinho para ficar firme. Então, vou pegar 3 pontinhos aqui. E o próximo, 3 juntos. Antes de prosseguir, eu vou dar um nozinho nesses 2 fios. Isso aqui vai ficar no avesso do trabalho, então, eu posso dar um nozinho, deixar apertadinho até 2. Conforme eu vou trocando as cores, eu já vou escondendo esses fiozinhos para não ficar aquele acúmulo todo no avesso do trabalho, mas isso eu também vou mostrar para vocês. Agora, eu vou prosseguir com essa cor, passar por esse marcador e vou chegar até esse marcador aqui. E da mesma forma, ó, aqui eu fiz 3 juntos, aqui eu preciso criar 3 pontos. Aqui, vou fazer 3 juntos. Aqui eu preciso criar 3 pontos. Três juntos. Criar 3 pontos. Vou seguir fazendo dessa forma até o marcador verde. Quando chegar nesse marcador, vou trocar novamente a cor, daí eu mostro pra vocês. Cheguei no marcador, vou fazer os 3 últimos pontos, que são os 3 juntos. E agora, eu vou colocar a outra cor, a terceira cor. E eu vou fazer como eu fiz antes. O roxo, coloco aqui pra frente. E faço o próximo ponto, que é o ponto com laçada, com a cor azul. Vou dar um nozinho pra firmar. Agora, eu vou seguir fazendo até o final da carreira com o azul. Fiz criando os pontos com a laçada, agora eu tenho que fazer 3 pontos juntos. Laçada. E 3 pontos juntos. Os 3 pontos no mesmo ponto, puxo primeiro, puxo o fio fazendo no sentido meia, faço uma laçada e puxo mais um aqui de dentro do ponto. Os 3 pontos juntos, eu vou pegar pela frente do trabalho, fazendo eles em tricô, os 3 juntos.
Chegando no final da carreira, eu fiz os 3 pontinhos, criei os 3 pontinhos. Agora, eu vou fazer 3 pontos juntos. E sobrou um ponto de borda. E eu esqueci de dizer, o ponto de borda eu faço em meia, tá? Na carreira das pipocas eu faço ele em meia. Então, eu iniciei criando 3 pontos e eu encerrei fazendo 3 pontos juntos. Para dar certinha a carreira, você começa de um jeito e termina do outro. Agora, eu vou virar o meu trabalho e eu vou pro lado direito. E eu estou com os 3 fios conectados. E aqui tem que ir ajeitando, porque eles vão se embolar mesmo. Principalmente quando tem 3. Quando tem 2 não é tanto, mas quando são 3 eles vão se enrolando, então vai ajeitando para não ficar uma confusão. Então, essa carreira é de número 3, já vou colocar aqui no meu marcador de carreiras. E aqui eu tenho a minha colinha, ó, carreira 3, tricô, lado direito, colorido. Então, eu vou fazer ela em tricô. Todos os pontinhos em tricô. Faço todos em tricô, ponto que eu criei com laçada, faço também. Então, todos os pontinhos em tricô. Cheguei no marcador, então é sinal que eu preciso trocar a cor. Vou parar de trabalhar com azul e vou começar a trabalhar com roxo. Para não ficar buraquinho, para ficar bem firme, eu vou passar o fio roxo por cima do azul. O fio azul, ele vai continuar aqui atrás, aqui. O roxo, ele vem por cima do azul. E eu vou continuar trabalhando normal agora, só que com o roxo. Dou uma puxadinha no azul para ajeitar. Esse é o fio que eu vou esconder depois. Então, o azul fica aqui atrás, soltinho. E agora, eu continuo fazendo em tricô com o roxo, até chegar no outro marcador verdinho. Aí, nesse marcador, eu vou trocar para o outro azul. Último pontinho no roxo, cheguei no marcador, faço o mesmo esquema. Sempre vou torcer o fio no lado avesso do trabalho. Vou fazer um X com o fio, ó. O fio que eu vou trabalhar, eu vou passar por cima. Vai ser esse fio azul. E o roxo vai ficar aqui embaixo. Roxinho aqui embaixo e passo por cima o fio que eu vou trabalhar. Continuo fazendo em tricô. Depois de fazer o primeiro ponto, dá pra dar uma puxadinha, ó. Puxa aqui atrás, aperta, ele vai ficar bem firme. Vou fazer até o final e eu retorno para iniciar a próxima carreira junto com vocês.
terminei a carreira e vou fazer no lado avesso. A carreira no lado avesso vai ser a carreira de pipoca, que vai formar as bolinhas, as pipoquinhas no lado direito do trabalho. E essa carreira é a número 4. Então, carreira número 4, lado avesso, pipoca, começando com 3 pontos juntos, colorido. Agora, eu vou começar diminuindo, fazendo os 3 pontos juntos. Esse primeiro pontinho em meia, que é o ponto de borda, na carreira do lado avesso eu faço ele em meia. E os próximos 3 eu já vou fazer junto. Pego 3 pontinhos juntos pela frente do trabalho, em tricô. Faço 3 juntos. No próximo, eu vou fazer um ponto meia, iniciar o ponto, uma laçada e no mesmo espaço outro ponto meia. Tiro os 3 da agulha, fico com 3 pontos que eu criei. No próximo, vou fazer 3 pontinhos juntos. Próximo, vou criar um em meia, uma laçada, entro no mesmo ponto e faço outro em meia, fico com 3. No próximo, 3 pontinhos juntos. Próximo, faço os 3 pontos. No próximo, faço uma diminuição, pegando 3 pontos juntos em tricô. Próximo, crio. E as pipoquinhas, elas vão começar a se formar aqui no lado direito do trabalho. Vou fazer dessa forma até o marcador. Quando chegar no marcador, eu retorno para passar para outra cor. Chegando no último pontinho, antes do marcador, esse aqui eu fiz os 3 juntos e nesse último, então, eu preciso criar 3. Depois desse marcador, eu inicio a cor roxa. Então, eu vou passar o meu fio azul pro lado avesso. E eu vou cruzar no lado avesso. Ó, aqui o azul e aqui o roxo. Passo a trabalhar com o roxo. O último ponto eu fiz laçada. Então, no roxo, o primeiro ponto do roxo, eu tenho que fazer 3 juntos. Depois que eu faço o primeiro ponto, eu puxo o fio azul, dou uma esticadinha, dou uma puxadinha para ficar tudo certinho. E continuo fazendo. Fiz o primeiro ponto, 3 juntos, o próximo eu crio. Vou fazer dessa forma até chegar no marcador verde. E agora é fácil porque eu já tenho a referência das cores. Então, eu sei que termina nesse marcador. Não vou confundir com o laranjado. Quando chegar nesse marcador, vou fazer esse mesmo esquema de cruzar pela frente e concluir a carreira com esse outro tom de azul. Depois, na próxima carreira, que é a de número 5, eu vou virar o trabalho e fazer o lado direito, todo ele em tricô. E eu vou seguir esse esquema, aqui é um rascunho, mas eu vou deixar ele bem certinho no início do vídeo, se você quiser printar, tirar foto, imprimir, esse esqueminha vai ajudar. Vou fazer a número 5, que é tricô, aí a próxima 6, começa com laçada, depois a 7 é tricô, a 8 pipoca começa com 3 pontos juntos, a 9, tricô, a 10 começa com laçada, e depois a 11 em tricô. A carreira 12, eu vou fazer a pipoquinha, começando com 3 pontos juntos, mas daí eu já vou trocar pro preto. Depois que eu concluir essa carreira 12, eu inicio novamente a sequência. Quando for fazer a carreira 12, que é na cor preta,
seguir até o final. E a carreira de número 1 também até o final. Não tem troca de cores. Aí já dá pra cortar o fio até se você quiser. Então, eu vou fazer essa sequência. Quando eu voltar, eu vou trocar de cor. Próxima sequência vão ser de 2 cores. Terminei uma sequência, está ficando assim. Aqui é o meio. Olha. E eu já fiz a primeira carreira da nova sequência, que também é preto no lado direito. Aí, ponto tricô. Então, eu já estou no início de uma próxima sequência, que vai do 1 ao 12 novamente. Agora, eu vou trabalhar com telha e com o vermelho. O trabalho vai ser o mesmo. O que vai mudar são as 2 cores. Ponto pipoca é lado avesso. E eu vou trabalhar no vermelho até chegar no marcador do meio, que é esse laranjado. Nesse marcador do meio que eu vou trocar para cor telha. Eu sempre faço a troca da cor no lado avesso para aparecer a troca somente no lado avesso. Aí no lado direito ele não fica com aquele aspecto de troca de cor. Ó. Inicio da mesma forma que eu fiz antes. O primeiro ponto é ponto de borda em meia. Já vou fazer um nozinho aqui para cortar o preto. E vou trabalhar ponto pipoca com o vermelho. Começo criando os 3 pontos. Próximo, faço 3 junto. Próximo, um ponto meia, no mesmo ponto uma laçada, no mesmo ponto um ponto meia. No próximo, faço os 3 juntos. Próximo ponto, faço um meia, faço uma laçada e faço um meia no mesmo ponto. Próximo, os 3 juntos. Então, eu aumento pontos e diminuo pontos para ficar com a mesma quantidade no final da carreira. Vou trabalhar até a metade, até o marcador laranjado, que é o marcador central. Vou trocar para cor telha. Cheguei no marcador central. No meu caso, eu fiz 76 pontos no vermelho, ponto pipoca. Agora, eu tenho mais 76 pontos para fazer na cor telha. Sempre que eu for fazer a troca, o fio ele precisa estar no lado avesso. Quando eu fizer o ponto em tricô, na próxima carreira, eu vou trançar, vou torcer ele no lado avesso. E agora, a mesma coisa. Aqui é o lado avesso, mas está de frente para mim. Eu vou fazer o X aqui, ó. Nesse caso, eu não preciso me preocupar muito, porque ele tá solto, é só fazer um nozinho. Nessa primeira carreira que eu estou usando o fio telha e o fio vermelho. E aqui, como o último ponto eu fiz 3 juntos, aqui vou criar os 3 com a laçada. Para o fio ficar mais firminho, eu vou fazer um nó. Depois eu escondo todos esses fiozinhos na trama. Faço 2 nozinhos e agora eu prossigo fazendo ponto fantasia. Próximo, 3 pontos juntos. Então, eu vou pegar 1, 2, 3. Ó, tem 3 pontos aqui no preto. E eu vou fazer em tricô, transformar esses 3 pontinhos em 1. Próximo ponto, eu vou criar 3 pontos. Inicio um ponto meia, faço uma laçada. Entro no mesmo ponto e faço outro ponto meia. Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha. Vou fazer desse jeito até o final. Na próxima carreira, viro o trabalho, vai ser o lado direito e eu vou fazer toda ela em tricô. Vou fazer toda essa etapa desse jeito, só trocando as cores, uma sequência com 3 cores, outra com 2 cores,
E quando eu concluir, quando chegar na medida que eu quero, eu retorno para a próxima etapa. Concluí o comprimento desejado e eu fiquei com 70 centímetros, somando a barra inicial, os 10 centímetros da barra 2x2 e a barra final, que eu também fiz 10 centímetros. Eu fiquei com um total de 9 sequências, cada sequência com 12 carreiras. E agora eu vou levantar pontos nas laterais para fazer a união com 3 agulhas e formar os braços. Essa próxima imagem é mais ou menos o esquema do casaco. Depois que eu levantar os pontos nas laterais, eu vou unir com 3 agulhas onde eu marquei com as setas e vou deixar um espaço para construir os braços. Vou fazer um lado de cada vez. Depois de levantar os pontos, na hora do arremate com 3 agulhas, vou dobrar meu retângulo dessa forma. Na foto está no lado direito, mas eu faço no lado avesso. E eu vou costurar por mais ou menos uns 22 centímetros e vou deixar um espaço para passar o meu braço. E o braço eu vou construir a partir do cotovelo. E eu deixei essa imagem porque o trabalho ficou bem grande, ficou com 90 centímetros de largura por 70 de altura. Não tenho espaço para mostrar ele para vocês, então a foto vai ajudar o entendimento. Depois que eu levantar os pontos na lateral, eu vou dobrar o meu projeto dessa forma, mas no lado avesso, e eu vou fazer a união com 3 agulhas e deixar um espaço para dar continuidade no braço. Essa quantidade de pontos que eu deixo de espaço, eu não arremato. Eu vou seguir trabalhando os pontinhos para formar o braço. Já coloquei pontos e já comecei o braço em uma lateral e agora eu vou iniciar o outro braço junto com vocês. Na foto que eu mostrei, ficou melhor a visualização. Aqui o espaço é um pouquinho pequeno, mas vocês viram pela foto. Eu coloquei pontos na lateral que eu indiquei. E já fiz um bom pedaço do braço na barra 2x2. Olha. Levantei os pontos na lateral pelo lado direito e fiz uma carreira em meia pelo lado avesso. E no lado direito o trabalho ficou em tricô. Depois eu virei no lado avesso e uni com 3 agulhas, uns 22 centímetros, e comecei a levantar o braço. Ainda não terminei esse primeiro braço, agora levantando o segundo eu vou experimentar e vou ver a quantidade de centímetros que eu vou fazer. Por enquanto eu estou com uns 25 centímetros, 26 centímetros. E para levantar os pontos na lateral, eu fiz o mesmo cálculo de pontos que eu mostrei para vocês. A altura do meu casaco ficou em 70 centímetros. A minha amostra de pontos deu 17 pontos em 10 centímetros. Então, para 70 centímetros, eu preciso colocar 119 pontos. Eu tirei um ponto para ficar par, então ficou 118. Fazer o cálculo de pontos é a base para você conseguir colocar os pontos de maneira correta, para que não fique embabadado e não fique repuxado. E eu preciso distribuir esses pontos de uma forma que fique bem homogêneo, porque depois eu vou fazer a costura com 3 agulhas e eu preciso alinhar os pretinhos para ficar bem certinho. Então, eu preciso que ele fique alinhadinho, como aqui, ó. Ó, aqui desse outro lado ficou bem certinho. E para que isso aconteça, como não é costura, eu preciso ter a mesma quantidade de pontos na barra, a mesma quantidade de pontos entre as cores, no pretinho. E aí, eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei um ponto por carreira nessa barra inicial, tanto no início quanto no final. Então, dos meus 118 pontos, eu tirei 36 que eu coloquei nesse espaço 18 e nesse espaço 18. E eu distribuí o restante dos pontos entre as coluninhas de cores. No preto, eu coloquei um pontinho em cada divisão preta. Coloquei 10 pontos nas divisões pretas e sobraram 72 pontos. E esses 72 pontos eu dividi por 9, que são 9 cores. Ficou 8 pontos para cada cor. Então, aqui eu vou colocar um ponto por carreira. No preto, eu vou colocar um ponto e entre as cores eu vou colocar 8 pontos. Eu fiz o teste, deu bem certinho, ficou bem ok. Então, é importante que você faça a mesma coisa se você estiver fazendo com esse esquema de cores, para que não fique torto o trabalho. Então, é muito importante que tenha a mesma quantidade de pontos em todos os espacinhos. Esse aqui eu tenho 8, eu preciso ter 8 aqui,
preciso ter 8 aqui, porque depois eu vou juntar um lado com o outro, fazendo a costura de 3 agulhas. Eu vou arrematando, pegando um ponto de baixo e um ponto de cima. Eu vou unir ele assim, pelo lado avesso. Precisa ter a mesma quantidade de pontos, senão ele pode dar um desencontro e ficar dessa forma. Aí fica feio. Pode ser que fique um pouquinho difícil de vocês visualizarem, peço compreensão, porque esse trabalho é com preto, e aqui eu procuro mostrar não só o trabalho em si, mostrar como eu faço o trabalho em si, mas passar ideia, e eu acho que a cor que mais combinou com esse projeto foi o preto, então pode ser que fique um pouquinho difícil de vocês visualizarem. Eu vou colocar os pontos em cima, no topo da carreira, vou pegar as duas alcinhas, então onde tem o Vzinho, eu vou pegar um ponto, e bem certinho, um em cada carreira, vai dar 18 pontos. E aqui no gominho, na carreira da pipoca, um ponto. Aqui já é mais fácil, vocês vão conseguir identificar melhor. Então, eu vou colocar 18 pontos aqui, mais um, que é na primeira carreira de pipoca, bem no topo do ponto. E eu vou colocar com agulha de tricô mesmo, só coloquei uma bem fininha aqui na ponta, em uma das pontas, para ficar mais fácil de puxar as laçadas. Então, eu coloquei 18 pontos. E eu vou colocar mais um pontinho aqui, que é na carreira da pipoca. E eu vou colocar um marcador agora, só para ficar mais fácil a contagem. Porque eu sei que aqui na barra tem que ter 18 pontos mais um da pipoca. Então, esse marcador é só para facilitar a contagem mesmo. Aqui eu tenho 18 pontos mais um. Agora, eu vou colocar 8 pontos em cada cor e um ponto na parte preta. 8 pontos, um ponto. E aqui eu vou fazer bem intuitivo mesmo. Aqui eu não vou me preocupar se eu entrar nos buraquinhos, ó. Pode ver que é bem espaçado, é bem buracão, onde eu vou pegar os pontos. Mas esse pontinho pipoca, ele é vazado, ele é abertinho mesmo, então não precisa se preocupar com isso. Aqui é só cuidar para deixar bem distribuído esses 8 pontos. Então, eu vou puxar um aqui. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. E um aqui no meio, na carreira do preto. Mais 8 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, carreira do preto, 1. Então, eu vou colocar dessa forma até o final. Eu estou colocando pelo lado direito do trabalho. Na outra extremidade da barra, vou colocar os 18 pontos mais um dessa carreira de pipoca e volto na carreira seguinte para iniciar junto com vocês essa carreira em tricô. Coloquei os pontos, então, lado direito ficou assim, lado avesso fica assim. E agora eu vou fazer uma carreira toda em ponto meia, lado direito vai ficar em tricô, e na próxima carreira já vou unir com 3 agulhas. Então, eu vou fazer essa carreira toda em meia.
Depois de terminar essa carreira, eu já vou fazer o arremate com 3 agulhas. Na lateral, só coloquei os pontos e fiz uma carreira. Eu vou precisar de mais uma agulha para arrematar. Essa terceira agulha não precisa ser da mesma numeração. Pode ser uma mais grossinha, mais fina, não quer dizer. Antes de iniciar essa união, eu já fiz as marcações. Fechar mais ou menos em torno de 22 centímetros. E eu medi no meu cotovelo. O comprimento dele vai ficar próximo ao cotovelo. E para você conseguir fazer a medida de acordo com o teu corpo, é só você fechar ele com alfinetes, com joaninhas, conforme essa foto, e vestir o projeto, vestir o casaco, aí você vai ter uma noção de quanto de abertura deixar. No meu caso, eu vou deixar 40 pontos de abertura, já marquei esses 40 pontos, então vai ficar aproximadamente esse espaço aqui, ó. Só tem que cuidar para ficar número múltiplo de 4, porque vai ser trabalhada a barra 2x2 até o final. Vou unir até chegar nesses marcadores e esses pontos eu vou deixar na agulha. Assim que eu concluir a união, eu vou retomar esses pontos e vou trabalhar o braço por alguns centímetros na barra 2x2 sem diminuir. Eu vou unir pelo lado avesso, então eu vou virar meu trabalho, deixar do lado avesso. E agora eu vou pegar pontinho com pontinho até chegar nesses 2 marcadores. Eu tenho a mesma quantidade de pontos em um lado e a mesma quantidade de pontos do outro lado. Essa marcação era só para facilitar a contagem. E eu vou fazer essa união em ponto meia, pelo avesso do trabalho. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu faço essa união, tanto pelo lado avesso quanto pelo lado direito, mostro o resultado. Aqui eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, até porque é com preto, então não dá para enxergar muito bem. Mas se você tiver dúvida, está na descrição desse vídeo aqui o link do arremate com 3 agulhas ou união com 3 agulhas. Esse vídeo aí específico dessa técnica. É importante colocar a mesma quantidade de pontos em um lado da barra, no outro lado da barra, nas coluninhas, para que fique bem alinhado. Cheguei nos marcadores. E esses pontinhos aqui, eu vou continuar, vou permanecer trabalhando. Aqui eu tenho 40 pontos mais um. Esse um pontinho aqui, que foi o último que sobrou do arremate, vou diminuir na primeira carreira que eu fizer do braço. Então, agora eu vou virar o trabalho no lado direito e vou começar a construção do braço. E aqui no braço eu vou trabalhar usando a técnica do laço mágico. Como eu vou ficar só com 40 pontos, é difícil ter um cabo que faça essa circunferência. Já tem vídeo aqui no canal que eu explico, mas para quem está chegando agora por esse vídeo, eu divido em 2 partes, deixo uma metade em um lado do cabo, a outra metade do outro lado do cabo. E eu vou trabalhar um lado de cada vez. Eu vou deixar o vídeo dessa técnica na descrição desse vídeo, se você ainda não conhece ou for iniciante no tricô circular. Mas dá para fazer também na maneira aberta,
Se você quiser fazer no tricô plano e depois fazer uma costurinha para unir os dois lados. Então, fica bem a critério, você vai fazer do jeito que você achar melhor. Então, eu já vou fazer transformando os pontos, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. E esse primeiro ponto eu vou pegar junto com o segundo para ficar com 40 pontos, porque eu estou com 41, então eu preciso de 40 pontos. Vou virar meu trabalho. E vou fazer essa outra metade. Cheguei no final da carreira, viro o meu trabalho e faço a próxima carreira. E agora eu vou colocar um marcador no início da carreira, porque daí sempre que eu chegar nesse marcador eu sei que é volta nova, que é carreira nova. Como eu vou trabalhar um lado e depois o outro, para não me perder vai ficar mais fácil se eu colocar o marcador. Metade da carreira, viro o meu trabalho. E faço a outra metade. Eu vou trabalhar dessa forma, sem diminuir pontos, até atingir a quantidade de centímetros que eu preciso para minha peça. E eu retorno para falar quantos centímetros eu fiz e para iniciar o arremate junto com vocês. Fiz 32 centímetros de barra 2x2, depois que eu retomei os pontinhos do braço. E arrematei fazendo o primeiro arremate do vídeo anterior. Eu usei esse arremate para os punhos e também no corpo, depois de concluir as cores e finalizar com os 10 centímetros de barra. Usei o mesmo arremate que está no vídeo anterior. Escondi todos os fiozinhos. Eu fui fazendo isso ao longo do trabalho para não ficar com acúmulo de fio na peça, mas eu deixei um aqui para esconder com vocês, para finalizar com vocês. Essa técnica intársia deixa o projeto bem limpo. O avesso ele fica praticamente igual ao lado direito. Vão ficando alguns fiozinhos e eu vou escondendo conforme eu vou trocando de cor. E eu escondo esses fios na trama, com uma agulha de tapeçaria.
Dou um nozinho. Só para ficar mais seguro. E escondo o resto dos fiozinhos no meio do tricô. Se você preferir, dá para passar aquelas colinhas de tecido que fica mais seguro ainda. Conforme eu fui trocando as cores, eu já fui fazendo esse acabamento. O lado avesso ficou assim, bem limpinho. E esse foi o resultado final. O meu veste um tamanho P, ele ficou com 70 centímetros de comprimento e a largura ficou em 90 centímetros. E a construção do braço ficou em 32 centímetros. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. Se você gostou, não esqueça de deixar o teu like. O teu like é muito importante para o crescimento do canal. O canal está chegando próximo aos 10 mil inscritos e eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Like, compartilhamento, comentário, tudo isso é muito importante para que o YouTube entregue para mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Assim vai chegar mais gente no canal, o canal vai crescer e eu vou ficar muito motivada a trazer projetos incríveis para vocês. Muito obrigada por me acompanhar até esse momento do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.